Saúde. Olá, seja bem-vindo ao Jovem Pan Saúde. Eu sou o Carlos Aros e nesta semana nós vamos falar sobre o cenário que os profissionais de saúde enfrentam lá no combate à pandemia. Desde o início da crise sanitária no país, o Conselho Federal de Enfermagem já contabilizou mais de 50 mil casos de Covid-19 entre os profissionais da área. Infelizmente, no momento, 776 morreram. Um dos maiores problemas é que os enfermeiros trabalham mais de uma jornada. Isso ocorre em função dos baixos salários e faz também com que a categoria fique ainda mais vulnerável nessa pandemia. A gente vai mergulhar nesse assunto, vamos discutir alternativas, saídas para tudo isso e temos aqui dois convidados para essa nossa conversa. O Antônio Marcos Freire, que é vice-presidente do Conselho Federal de Enfermagem. Tudo bem, Antônio? Obrigado pelo teu tempo e por estar aqui conosco. Tudo bem, obrigado, Carlos, pela oportunidade de poder falar. E o César Eduardo Fernandes, que é presidente da Associação Médica Brasileira. Doutor César, obrigado também pelo teu tempo. Obrigado pela oportunidade de participar, para interagir aqui com o Antônio Marcos, que representa uma classe fundamental para a assistência à saúde de um modo geral e pela qual temos enorme respeito. Bom, vamos começar então tentando apresentar aqui uma radiografia desse momento que a gente está vivendo. E aí eu quero perguntar para o Antônio, começo com ele essa rodada. Antônio, como é que o Conselho Federal de Enfermagem vem observando, o que é que vem sendo observado por vocês em um país tão grande quanto o Brasil, com características muito particulares entre as regiões, do ponto de vista de infraestrutura, de condições socioeconômicas e etc., e que vocês têm identificado aí como principal entrave e que vem afetando os profissionais da categoria? Obrigado, Carlos. Queria cumprimentar também inicialmente o Dr. César pela oportunidade do debate. Nós temos já constatado, de longo prazo, uma situação muito adversa para a prestação da assistência de enfermagem em todo o Brasil. São problemas que envolvem desde o quantitativo de profissionais que trabalham nas instituições até a falta de infraestrutura adequada para que esses profissionais possam prestar essa assistência de qualidade. Isso tudo se acentuou e muito agora com a pandemia da Covid-19. Aquela demanda que já sufocava a assistência de enfermagem, agora trouxe um colapso para esses profissionais, levando a esse alto índice de óbitos, muitos profissionais doentes e outros profissionais bastante sequelados, que precisam hoje de uma atenção muito especial para que possam retornar à sua tranquilidade laboral. Esse é um cenário muito difícil que nós temos encontrado e que se soma, sem sombra de dúvida, a uma falta de um piso salarial adequado, a condições de remuneração adequada para que eles possam atuar de uma maneira digna, prestando uma qualidade de assistência de qualidade aos profissionais, aos doentes do Brasil. E a visão da Associação Médica sobre esse tema, porque, evidentemente, na linha de frente estão os enfermeiros, mas também estão os médicos, aos outros profissionais, não é, da saúde que dão o suporte para garantir que o trabalho aí dos médicos, dos enfermeiros possa ser feito. Qual tem sido a radiografia identificada por vocês, doutor? Eu me alinho com a preocupação manifesta pelo Antônio Marcos. Os profissionais de saúde, tomando de um modo geral, né, eles estão sofrendo muito com a pandemia, especialmente os que estão na linha de frente. Entendam-se por profissionais da linha de frente aqueles que atendem nos serviços de unidade básica de saúde, nos serviços de atendimento de emergência, nos pronto-atendimentos, aqueles que trabalham nas enfermarias hospitalares e nas unidades de terapia intensiva. Esses profissionais estão muito expostos. O índice de mortalidade desses profissionais, feito todos os ajustes por idade, por comorbidades, o que quer que seja, ele é muito maior do que o da população geral, né? Admite-se que esses profissionais têm uma taxa de acometimento de 4 a 6 vezes maior do que aquele observado na população geral, feita, claro, os devidos ajustes.
e a maneira de explicar isso é mais clara, é que eles estão mais expostos, né? E o Antônio trouxe uma observação de que a situação ela já não era boa, né? Agora ela foi completamente eviscerada, veio a público, né, mostrar as deficiências do sistema de saúde, que são deficiências estruturais, não é? Faltam condições adequadas de trabalho, e que são deficiências também de baixa remuneração. Nós nos solidarizamos, semana passada, a uma reivindicação da categoria da enfermagem em relação à reivindicação de melhor reconhecimento profissional e de de uma remuneração mais justa, mais apropriada pela importância, pela relevância social do trabalho. E eu quero estender de que, quando a gente fala de profissional de saúde, vem à mente, da maioria das pessoas, o médico e os enfermeiros, né? Mas existe uma gama enorme de profissionais trabalhando, né, nesse enfrentamento. Dentro das UTIs, nós temos fisioterapeutas que fazem assistência ventilatória, né, para pacientes que saíram, por exemplo, que estão em desmame dos respiradores. Nós temos profissionais da assistência social, técnicos de diferentes naturezas que trabalham com a manutenção dos equipamentos. Nós temos o pessoal da limpeza, temos os maqueiros, temos os motoristas de ambulância, enfim, são incontáveis. É possível que eu esteja esquecendo alguém, não quero com isso cometer nenhuma injustiça, mas os profissionais de saúde merecem uma atenção muito maior dos gestores públicos e privados, tanto no que diz respeito à sua proteção nesse momento, quanto na melhoria das condições de trabalho e das condições de remuneração. É importante que se diga isso, a população nos trata como heróis, né, especialmente os nossos colegas que estão na linha de frente desse atendimento. Isso nos cala profundamente, esse reconhecimento da população, mas nós queremos muito mais do que o reconhecimento, que é muito importante para o nosso trabalho, mas nós queremos que sejamos valorizados do ponto de vista de condições melhores de trabalho e de remuneração. E esse cenário, ele independe de ser de serem profissionais que estão atuando ali em hospitais privados ou hospitais públicos, ou seja, essa falta de estrutura, os gargalos, a falta de valorização ocorre tanto no setor público quanto no setor privado, nesse caso? Qual que é a visão de vocês, hein, Antônio? Temos um entendimento de que esse gargalo que envolve isso que foi comentado com muito brilhantismo pelo Dr. César, ele atinge os dois setores, tanto o setor privado quanto o setor público. Nós temos excelências nas duas áreas, né, de atuação, setor público e setor privado, mas essas condições elas permeiam os dois lados, o lado público e o lado privado. Nós temos encontrado, nas fiscalizações feitas em todo o Brasil, esse descumprimento dessas condições mínimas de trabalho. No setor privado, a gente tem conseguido conversar, tem conseguido negociar para que algumas condições elas possam ser implantadas, como existe uma autonomia administrativa de atuação por parte desse setor, a gente percebe, às vezes, uma resolutividade maior quando se tem vontade de resolver, obviamente, né? Quando não, em alguns casos, a gente acaba tendo que ir para a via judicial para dirimir uma determinada situação. O setor público, ele se utiliza das questões burocráticas, como concurso público, como licitação de material, efetivação de regras que dependem de superiores, e a solução, elas são mais travadas, tá? Mas a realidade que nós encontramos hoje nas dificuldades de atuação dos profissionais de enfermagem, eles se aplicam para os dois setores. É óbvio que o setor público ele é que mais emprega, né? Então você tem uma visibilidade muito maior do setor público com relação a essas deficiências que têm provocado uma baixa nessa qualidade, jornadas extenuantes e muitas condições adversas aos profissionais de enfermagem que adoecem e sofrem em função dessa situação. Agora, um dos aspectos que vinha sendo muito colocado, principalmente lá do meio, do segundo semestre do ano passado, quando a gente começou a ter ali já um esgotamento, isso se intensificou agora
né, no começo desse ano também com a subida muito acelerada de casos, era o fato de que as equipes de atendimento estavam tendo de acompanhar muito mais pacientes por vez do que seria viável. O que leva a uma situação dessa? Evidentemente estamos na pandemia, mas faltou planejamento da administração dos hospitais, enfim, um planejamento de maneira geral para que se deixasse projetada a contratação de novos profissionais, treinamento de novos profissionais. O que faltou na avaliação, doutor César, na avaliação do senhor, para que nós chegássemos a esse ponto de um volume muito maior de trabalho do que potencialmente com a qualidade necessária e o zelo necessário as equipes pudessem dar conta? Eu vou me permitir falar muito mais dos médicos, mas não é diferente dos enfermeiros. Depois o doutor Antônio pode fazer as complementações que julgar pertinentes e apropriadas. E quero me valer do exemplo das terapias intensivas, né? O médico que trabalha numa terapia intensiva é um médico que tem um saber específico, como, aliás, a medicina se faz hoje, né? Você tem, por exemplo, um oftalmologista, que ele conhece, claro, né, as coisas referentes à oftalmologia, assim é o cardiologista, assim é o ginecologista, e assim é o intensivista. Existe hoje uma especialidade médica, né, que recebe um título de especialista, que é o médico especialista em terapia intensiva. Existe uma sociedade, que é a Associação Brasileira de Medicina Intensiva, né, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a MIB, em que ela, então, cuida de oferecer os exames para prover o título de especialista. Essa formação, eu quero registrar para quem nos ouve, que é uma formação muito longa, né? Você não consegue pegar um indivíduo que trabalha, médico, que trabalha numa outra especialidade, ainda que possa trabalhar em especialidades muito similares. Por exemplo, um indivíduo que trabalha em emergência, ele tem noções de tratamento de pacientes graves que mereceriam estar na UTI, né? E outros profissionais, por exemplo, o cardiologista, entre outros, que poderiam ser adaptados, né, em razoável espaço de tempo, mas que não cumpriram a longa curva de aprendizado de uma residência médica, por exemplo, né, de 3 anos na terapia intensiva. Então, não se faz intensivistas da noite para o dia. Muitas vezes eu ouço notícias de que o governo daqui ou da colar, municipal, estadual, vai aumentar os leitos de terapia intensiva. Mas aumentar leito não significa escolher uma nova ala do hospital, né, prover macas, leitos hospitalares, prover respiradores, enfim, todo o aparato técnico necessário para se fazer uma terapia intensiva. Precisa de gente, precisa de recurso humano, de profissional especializado. A mesma coisa, eu suponho, o doutor e o Antônio Marcos vai nos falar com mais propriedade, por conhecer melhor o tema, diz respeito a todos os outros profissionais da área de saúde, os enfermeiros, por exemplo. Os enfermeiros, eles vão adquirindo competências, né, em áreas específicas, embora, assim como o médico, eles tenham sido diplomados em enfermagem, tenham sido diplomados em medicina, mas existem saberes específicos que só uma longa curva de aprendizado pode suprir. Então, isso já vinha caótico, né, de longo tempo, deficitário, melhor dizendo, de longo tempo. Não é com a pandemia, que, claro, não era prevista, até que tivéssemos os primeiros indícios, não prevíamos, e tampouco podíamos, nos piores sonhos, imaginar que ela cursaria, como está cursando no Brasil, né, com hoje 400 mil mortos, né, que estão notificados, né, o número deve ser maior ainda, no presente momento. Nós imaginaríamos que chegariam, mas logo que as curvas começaram a ascender, nós pudemos prontamente perceber que a situação seria grave, e que nós teríamos que treinar novos profissionais, né, para fazer frente a essa necessidade de leitos adicionais. Mas, num primeiro momento, e isso perdura até os dias atuais, os profissionais estão se desdobrando. Por exemplo, o intensivista habitualmente cuida de 5, 6 pacientes numa terapia intensiva. 5, 6 pacientes que estão em estado grave numa terapia intensiva são acompanhados por aquele médico plantonista intensivista que está dentro da terapia intensiva. Nesse momento, ele está atendendo 10, 12, 15, claro, com uma condição de atendimento precarizado, não com a mesma qualidade, né, e com um nível de cansaço, de esgotamento físico e mental que compromete a sua capacidade de discernimento, de julgamento médico, que é o melhor instrumento que o médico possa ter para bem cuidar dos pacientes.
Então, nós temos um problema histórico, crônico. A medicina nunca foi valorizada, quando eu digo a medicina, é a assistência médica. Sim. Nunca foi valorizada como deveria ser em inúmeros governos que se passaram nas últimas décadas. E agora estamos vivendo essa situação caótica, num momento de pandemia terrível, que nós não sabemos até quando ela vai e em que dia ela vai terminar. Queria ouvi-lo também sobre, agora, a perspectiva dos enfermeiros, Antônio. Obrigado, Carlos. Acho que o Dr. César fez uma avaliação muito, muito precisa. Eu apenas reforço com alguns argumentos relacionados à enfermagem, que, de fato, o que a gente presenciou foi o deslocamento de profissionais de enfermagem que trabalhavam em outras áreas, como, por exemplo, a atenção básica, em ações desesperadas e totalmente fora de planejamento para, por exemplo, para dentro da UTI. A gente sabe as peculiaridades que é trabalhar dentro de uma UTI, a necessidade do preparo prévio que tem para trabalhar em um ambiente que exige um conhecimento extremamente específico. E, obviamente, que isso não poderia dar certo na medida da qualidade, que nós estamos referindo à qualidade, uma assistência extremamente de qualidade. Então, nós tivemos profissionais de enfermagem indo para lá, pelo seu caráter de ser generalista, porque o graduado ele é generalista, ele acaba saindo da universidade, das faculdades, entendendo do contexto geral. Nós passamos por um processo hoje de encaminhamento para a especialidade, né? Eu acho que 70%, 80% dos enfermeiros que estão atuando no mercado, eles já têm uma tendência a buscar uma especialidade pela própria exigência do mercado. Então, esses que foram deslocados para a UTI sem um preparo, obviamente que eles contribuíram como puderam, e estão contribuindo ainda como podem, mas você percebe que foi uma improvisação que fizeram de encaminhar profissionais sem o mínimo planejamento. E a gente discute muito essa questão do planejamento, porque, lembrando aí a pandemia, no seu início, nós já tínhamos uma onda muito forte vindo da Europa, e o Brasil certamente sabia que isso viria a acontecer, porque as nossas fronteiras ficaram abertas, era uma questão de tempo, né? E o que a gente percebeu foi que quando essa onda chegou aqui, raros foram os lugares, raras foram as instituições, né, que estiveram preparadas para receber essa nova onda. É óbvio que a gente entende que, com um efeito devastador, era impossível você ter um planejamento completo daquilo que ocorria. Então, na primeira onda, a gente consegue até entender que nós tivéssemos tido tanto prejuízo em relação a esse preparo dos profissionais para atender. Entretanto, né, já nessa segunda onda, a gente já faz uma crítica mais dura, porque a gente já vinha de um processo que desgastou todo o sistema de saúde, provocou mortes de muitos profissionais, morte da nossa população, e nós teríamos que ter guardado essa herança para organizar um combate a uma possível segunda onda que chegou. E aí eu lembro de um fato que no Brasil, acho que em todas as cidades brasileiras, a gente tem uma carência enorme de UTIs, tá? De unidades de tratamento intensivo, que a gente imaginava que ficaria entre elas a herança. A gente tem convivido com pessoas, a gente sabe que toda vez que alguém precisa de uma UTI, fora mesmo da pandemia, antes da pandemia, quando alguém precisa de uma UTI, um parente, um amigo, você tem que lutar muito para conseguir essa UTI. Não é uma conquista rápida, não se tem com disponibilidade. Então, a gente imaginava que até por essa demanda brasileira, que já é antiga, de espaço de UTI, nós teríamos resguardado um mínimo de espaço físico, investimento na capacitação desses profissionais, considerando que a pandemia ela não cessava, ela dava indícios de que poderia novamente ficar mais forte. E quando ela veio agora de novo, nós tivemos lugares que passaram pelas dificuldades, que tiveram mais dificuldades ainda, porque parece que esqueceram, né, de tudo que ocorreu em função da primeira onda. E nessa leva, nessa conjuntura, nós tivemos profissionais de enfermagem que foram praticamente obrigados, e pelo próprio dever da profissão, de cuidar das pessoas, tiveram que enfrentar deslocamentos para áreas de atendimento que não estavam preparados, se expondo de uma forma muito mais acentuada, porque na medida que eles não tinham domínio da rotina, não conheciam ali como funcionava aquele espaço, e tudo na correria de paciente chegando,
eles tiveram uma exposição muito maior. E certamente estão muito cansados, como os colegas médicos também, porque as UTIs no Brasil elas não cessam, elas antigamente você tinha UTIs que você conseguia até equilibrar em função equilibrar o trabalho em função da tipo de paciente que era internado. Hoje você não consegue, porque mal um paciente sai, você já tem vários outros na fila para entrar, né, e você acaba tendo que intensificar de forma, às vezes, até desumana aquele trabalho que você realiza, né, para atender como todos nós estamos atendendo. E aí agora, para a gente caminhar aqui para o final do nosso papo, eu queria ouvi-los, cada um, né, sob a ótica aí do segmento em que atua, mas sobre o que seria efetivamente o encaminhamento para que a gente tirasse desse momento difícil em que tudo foi levado aí ao limite, como vocês tão bem descreveram aqui, algo que já estava no limite, né, ultrapassou todo e qualquer cenário aí de probabilidade, aí, de razoabilidade do que poderia acontecer. Como é que a gente coloca esse cenário nos trilhos? A gente está falando necessariamente de um reforço na formação dos profissionais, um reforço na estrutura operacional, não é, da saúde aqui no Brasil, seja privado ou público, mas como vocês também destacaram, saúde pública acaba empregando muito mais profissionais e atendendo também um volume maior. A gente está falando sobre rever a maneira como a gente pratica o trabalho de prevenção de maneira geral. A gente sabe que tem um gargalo importante, porque as pessoas acabam indo só quando a situação já está no limite, ou seja, a atuação da medicina preventiva, trabalhando as comunidades de uma maneira geral, poderia diminuir gargalos também numa situação regular, fora um período de pandemia. E eu começo com o Dr. César nesse cenário. O que a gente pode projetar como pilares aí para uma reorganização, para que se buscasse uma valorização dos profissionais e também um processo em que o trabalho possa ser feito de maneira correta, de maneira adequada, sem um exagero de demanda que faz com que, inclusive, o profissional não tenha condições adequadas para trabalhar? A sua pergunta ela é muito provocativa, muito pertinente, muito provocativa para cada um de nós, tendo em conta de que nós hoje vivemos nós profissionais médicos, eu suponho que não é diferente com os enfermeiros, nós vivemos um momento de absoluto descrédito histórico acumulado com os gestores de saúde, né? Nós não temos a convicção de que os governos, né, através dos seus gestores de saúde, e os governos em si, e aqui eu não estou fazendo política partidária e não estou adotando linha ideológica, eu estou falando de algo histórico que vale para esses governos, atualmente em exercício das suas funções, e vale para governos anteriores, né? Já há umas 3 décadas ou mais, né, há um descaso absoluto com a saúde, né, tanto do ponto de vista de ter uma boa estruturação de saúde. O SUS, eu quero registrar que o SUS é um patrimônio da população brasileira, né, é algo que é muito importante. Agora, o SUS precisa ter um adequado financiamento, precisa ter uma gestão responsável, precisa combater o desperdício, né, e precisa, sobretudo, combater de forma eficaz a corrupção e gastos desnecessários. Dito isso, nós até fomos aferir com os colegas médicos, nós fizemos uma pesquisa com isso na Associação Médica Brasileira, o que os colegas médicos imaginam que vai acontecer depois da pandemia, que nós não sabemos quando será. Se eles acreditam que a situação vai melhorar, vai continuar igual ou vai piorar. Olha, é decepcionante as respostas que nós obtivemos. A imensa maioria dos médicos, acima de 80%, acha que a situação vai piorar. Ou seja, que os governos se sucederão sem que eles possam emprestar à saúde o valor que a saúde precisa. Eu aqui não estou querendo priorizar a saúde, eu sei da importância da educação, sei da importância da segurança pública, não é, que também estão precarizadas nos últimos anos, mas a saúde agora mostrou claramente o quanto ela é frágil, o quanto ela não é cuidada.
Então, eu acho que o legado que fica agora é o seguinte, é de uma reestruturação, de um financiamento adequado, de estabelecer prioridades. Nós temos uma rede estabelecida de atenção primária, atenção secundária, atenção terciária de alta complexidade. Eu acredito muito na atenção primária, tem que prover atenção primária de muita qualidade, né, porque é onde se faz a prevenção das doenças, onde faz o tratamento inicial das doenças. Fazer com que a atenção secundária, que é aquele colchão que fica entre os hospitais mais diferenciados, hospitais de atenção terciária, né, onde deveriam ir apenas os casos de alta complexidade, né, mas muitos pacientes ainda hoje têm como porta de entrada, procuram os hospitais terciários. Se você for num pronto-socorro desses grandes hospitais aqui de São Paulo, você vai ver que lá tem muitos casos que não precisariam estar lá, podiam estar na rede básica de saúde. Então, é importante repensar a saúde, não é? Ou pelo menos implantar, porque o projeto é bom, o projeto do SUS é bom da forma como ele está estruturado, mas ele precisa ser implantado de fato. Não basta apenas estar no papel com uma ideia excelente, sem que ele não tenha a resolutividade nos níveis de atenção que nós queremos. Então, acho que precisa trazer seriedade e, mais do que isso, encerro com isso, precisa respeitar o profissional de saúde. O profissional de saúde não está tendo, por parte das autoridades constituídas, e aqui quero incluir também os gestores privados, não é, o reconhecimento que mereçam ter. E veja que eu falo de profissionais da saúde, embora eu seja o presidente da Associação Médica Brasileira, os nossos associados são médicos, mas eu acho que isso tem que olhar a saúde como um todo, nos seus diferentes atores que participam na assistência à saúde da população brasileira. Perfeito. Agora, para fechar, quero ouvir o Antônio Marcos. A mesma pergunta. Obrigado, Carlos. Nós comungamos também do mesmo entendimento e do raciocínio do Dr. César em relação à questão de nós tornarmos a saúde uma prioridade, porque a gente percebe que a saúde ela é utilizada muito como palanque nesse país, na época de eleição, através de discursos vazios que pouco efetivamente trazem de solução. Nós temos um sistema que é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema extremamente bom, efetivo, estruturado ao longo do tempo, discutido pela sociedade, implantado através dos diversos debates que ocorreram, ou seja, ele é consolidado dentro de um perfil que a sociedade brasileira quer. Entretanto, ele não é hoje considerado prioridade pelos políticos brasileiros. Quando eu falo de políticos brasileiros, eu me refiro à questão da necessidade de maior investimento na infraestrutura, de modo geral, e valorização de todos os profissionais que atuam lá. A gente percebe que você tem aquele investimento mínimo necessário, que muitas vezes, por questões diversas, má gestão, corrupção, desvio de toda a natureza, acabam não sendo empregados de uma maneira séria. A própria estrutura do sistema, apesar da boa vontade de seus atores, eles precisam também ser qualificados para a questão de gestão, para saber gerir esses recursos. Há uma necessidade de maior participação do controle social, que ainda caminha de uma forma muito suave, muito lenta. Nós temos um controle social efetivado em todo o país, mas o que a gente percebe é que conselhos municipais de saúde que estão lá na ponta, vendo o que acontece com o emprego dos recursos, eles são, às vezes, muito condescendentes com prefeitos, com governadores, na forma de empregar esse recurso, e a gente acaba tendo desvio ou deslocamento de recursos para outros fins que não a saúde, por isso que a gente diz que não é considerado prioridade. A enfermagem, ela, especificamente nesse contexto, ela representa 65% da mão de obra da saúde brasileira, e ela tem sofrido bastante em função dessa falta de reconhecimento do papel da enfermagem, especialmente na atenção básica, ou seja, aquela ação que a gente antecipa a doença, que a gente tenta levar a educação, a gente tenta levar a informação para que as pessoas não adoeçam, isso fora, obviamente, falando fora da conjuntura. Então, isso tudo, eu acho que exige que a gente transforme a saúde efetivamente em algo que seja prioridade de governo, prioridade das políticas públicas de governo, para que a gente tenha um contorno favorável, positivo, para enfrentar
outras situações que podem vir. A gente sabe, pelos estudos apontados, que essa pandemia ela não tem previsão de cessar e é possível que outras venham a acometer o nosso país. É necessário, por exemplo, investimento em pesquisa, para que a gente tenha amparo no processo de pesquisa para a solução de nossos problemas. Então, eu vejo que nós temos caminhos, nós temos soluções, nós temos profissionais altamente qualificados que podem, né, construir um cenário favorável para o enfrentamento dos problemas brasileiros. O que falta é exatamente as autoridades brasileiras reconhecerem, incorporarem a saúde como uma prioridade no Brasil. E o recado que fica no fim dessa nossa conversa aqui é de que, assim como a educação, que foi citada aqui, e outras áreas, a saúde ela também deve obrigatoriamente fazer parte de um projeto de país e não de projetos de governos, porque aí a gente vive nesse cenário de voos aqui de galinha, né, como tudo que foi descrito aqui pelos nossos dois convidados. É preciso ter uma visão de longo prazo, de longuíssimo prazo, com atuações de curto e médio prazo, mas mirando o que vai ser feito lá na frente. A gente tem o SUS elogiado como modelo no mundo todo. A frase do Dr. César de que o SUS é bom, só precisa ser implantado, é perfeita nesse sentido. Então, acho que fica aqui uma reflexão muito importante de que há um desafio. A pandemia nos mostrou que fizemos bem algumas coisas e estamos falhando em outras de maneira muito, muito grave. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade para corrigi-las. E começar cuidando daqueles que cuidam, não é, de todos nós, é fundamental. Se os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, de maneira geral, não tiverem condições adequadas para trabalhar, e essas condições elas passam pela valorização, pelo reconhecimento financeiro, pelas ferramentas adequadas para trabalhar. A gente fala cada vez mais sobre a medicina personalizada por meio da tecnologia que provê dados, provê recursos, mas se isso tudo não estiver à disposição, não há o que fazer. Então, é muito, muito importante que isso seja observado e que essa nossa discussão aqui sirva para contribuir com esse processo de mudança. Quero agradecer ao Antônio Marcos Freire, vice-presidente do Conselho Federal de Enfermagem. Antônio, obrigado pelo teu tempo e por esse bate-papo aqui com a gente. Nós agradecemos. E quero também agradecer ao Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Doutor, muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigado. E você, claro, está convidado para acompanhar este programa na íntegra. Se você chegou pela metade do caminho, é só acessar o Panflix ou o canal da Jovem Pan lá no YouTube, Jovem Pan Saúde, para conferir este e outros programas. A gente está sempre discutindo aqui as questões relacionadas à saúde, com dicas, orientações profissionais, ou, como num programa como esse de hoje, discutindo a própria saúde em si. Até a próxima semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Saúde.